E hoje tivemos um dia extremamente volátil para o Bitcoin e para as criptomoedas que parecem estar fazendo mais uma armadilha. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre a situação dos eventos que podem impactar os mercados nos próximos dias, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, análise de sentimento do Bitcoin, análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de seguir a Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Mas vamos começar aqui pelo gráfico, pessoal, como sempre. O que eu estou vendo aqui no gráfico? Pessoal, parece que o Bitcoin está fazendo a mesma coisa que ele fez nas últimas vezes em que ele teve quedas fortes aí desde março, tá? Se vocês olharem aqui o que aconteceu ali por volta de abril, tá? Por volta de abril, o Bitcoin estava ali, dava para ver no gráfico um possível topo duplo, um padrão que normalmente indica reversão de tendência, mas para isso o Bitcoin tinha que romper ali os 60 mil dólares para baixo, né? O Bitcoin fazia de que ia romper, mas olha o que ele fazia, ele fechava um candle acima ali da região de resistência, né? Depois, lá por volta de maio, com aquele ataque do Irã contra Israel lá, o Bitcoin foi ali abaixo de novo da resistência, indicando ali que talvez ele estava rompendo um topo duplo para baixo, mas o que aconteceu? O mercado simplesmente subiu, tá? E aí, meus amigos, como se não bastasse ali por volta de, deixa eu ver aqui, por volta de julho, o mercado foi lá e fez a mesma coisa, galera. Bitcoin fez ali um topo duplo, um padrão de reversão de tendência e fez de que estava rompendo esse topo duplo para baixo. Quando você olhava aqui, né, parecia que ele estava rompendo, mas ele, olha o candle que fechou o topo duplo. Tá um candle que nitidamente era um candle que indicava uma reversão para uma tendência de alta. O Bitcoin foi lá e subiu. Tá? E agora, meus queridos, parece que o Bitcoin está fazendo a mesma coisa. Mais uma armadilha dessas que ele já vem fazendo há meses aí, tá? Então, Tainan, você está dizendo que ele vai subir? Não, o que eu estou dizendo é que ele pode, talvez aí, não cair igual o pessoal está esperando, tá? Muita gente está falando, ai meu Deus, agora o Bitcoin rompeu um topo duplo para baixo, igual das outras vezes, a mesma coisa, né? Aí quando você olha, nossa, um topo duplo aqui, ou topo triplo, ombro, cabeça, ombro, algumas pessoas podem ver coisas diferentes aqui, mas o importante é que todos seriam padrões de reversão com o mesmo alvo, tá? E aí, pessoal, quando você olha aqui a situação do Bitcoin, né, quando você olha a situação do Bitcoin aqui em termos de gráfico, ele fez a mesma coisa hoje, tá? Ele fez um candle que foi até a região dos 49 mil dólares aí na madrugada, mas olha onde que ele fechou esse candle de hoje, tá? Ele fechou o candle em 54.029, tá? Que foi acima do último ponto mais baixo que ele tinha feito lá no dia 5 de julho. Observe, meus queridos, isso aqui está com uma carinha de ser mais uma das pegadinhas que o Bitcoin vem fazendo com o pessoal. E, de novo, eu não estou dizendo que ele vai disparar após isso. Agora começou o bull market. Não estou dizendo isso, tá? Tem outras variáveis influenciando, mas que o mercado pode estar fazendo mais uma dessas pegadinhas para enganar a galera. E eu acho que a gente tem que ter cuidado, viu? O pessoal tá muito aí, queda. Cuidado com essa certeza de queda aí tão grande que o pessoal tá falando aí de topo duplo rompido. Tá? Para mim, o mercado não rompeu topo duplo, ele não rompeu a região de suporte. Para mim, a gente tem uma região de suporte aí que ela compreende atualmente. Antes ela compreendia a região entre 60 e 56 mil dólares. E depois que o Bitcoin foi aqui nessa região dos 54 mil, 53.400, a gente pode dizer que ele compreende a região entre 60 e 53 mil dólares, porque o Bitcoin não tem conseguido passar dessa região. Tá? Não, o Bitcoin pode ir lá nos 44, 42 mil dólares, que é o que todo mundo está falando? Pode, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Para mim, a principal ameaça que eu vejo para o mercado nesse momento é essa tensão aí entre Israel e Irã, tá? Hoje, a Jordânia pediu às companhias aéreas que transportassem combustível extra para a Jordânia em meio à tensão entre Irã e Israel. A Jordânia provavelmente está com medo, ali o governo da Jordânia provavelmente está com receio de haver falta de combustíveis, está com medo de haver uma guerra prolongada. E uma coisa que vocês precisam entender, meus amigos, isso daqui
Se estourar uma guerra ali, a coisa é complicadíssima para os mercados, para o Bitcoin, para as criptomoedas, para tudo, tá? Para a economia mundial, porque aquela região ali onde está o Irã, se o Irã ele começar a ficar em desvantagem em uma guerra, ele pode usar uma arma econômica. Tá? Não estou falando de arma de destruição, não sei o que, nada disso. Estou falando de uma arma econômica, que é fechar o Estreito de Hormuz, fechar ali aquela região do Golfo de Aden, no mar Vermelho, fechar ali o Golfo Pérsico. E aí, meus amigos, o preço do petróleo sobe, o preço dos fretes, principalmente para a Europa, de produtos que vêm da Ásia, sobem do dia para a noite. Tá? Se esse preço sobe, todo mundo empobrece, isso gera uma inflação mundial e aí a gente acaba caindo numa recessão, porque se o preço das coisas aumenta, principalmente da energia, do combustível, as pessoas elas passam a ter menos dinheiro para gastar com outras coisas, então você acaba tendo uma recessão, tá? Então esse é o grande medo do mercado agora. O que vai acontecer? Será que o Irã vai acabar revidando em Israel o ataque aí de uma forma que pode provocar uma guerra? Tá? Eu, particularmente, tenho uma opinião sobre esse tema, pessoal. Acredito que o Irã, igual fez na outra vez, ele vai tentar fazer um ataque que não provoque uma guerra. Tá? O último ataque que o Irã fez em maio lá em Israel, ele foi um ataque muito espetacular no sentido de causar um espetáculo, né? Jogaram mísseis ali à noite no céu, então isso causa um impacto psicológico muito grande, mas eles não miraram esses mísseis aí em alvos que fossem, tipo, acabar com a infraestrutura civil de Israel, que fosse atingir civis, ou mesmo que fosse atingir estruturas militares de uma forma que causasse danos que limitasse a capacidade de Israel, que desse um prejuízo muito grande para Israel. Eles atingiram lá uma pista de pouso naquele dia de uma base aérea no norte do deserto lá de Israel, tá? Não foi uma coisa assim para você falar, nossa, acabou com Israel. Não. A questão é que Israel naquela vez tinha bombardeado um anexo de uma embaixada iraniana lá em Damasco, matou algumas pessoas, o Irã resolveu se vingar e agora o Irã está acusando Israel de ter matado o líder daquele grupo lá, de um dos grupos que luta contra Israel na Palestina, e o Irã está ameaçando se vingar, porque esse suposto ataque de Israel contra esse líder foi dentro do território iraniano, tá? Então o Irã está falando que é Israel, está falando que vai se vingar, mas é complicado, pessoal, é complicado. Eu, sinceramente, acho que o Irã não vai querer fazer uma coisa muito pesada, não, tá? Mas, se fizer, se ele der um ataque muito forte, Israel pode querer reagir. E aí, meus queridos, sabe-se lá onde que vai parar, tá? Porque aí o Irã ataca Israel, Israel contra-ataca, o Irã vai lá e contra-ataca, aí uma hora a situação começa a sair de controle, entra os Estados Unidos no meio, os Estados Unidos vai lá e acaba causando danos pesados ali nas forças armadas do Irã, e o Irã fala, beleza, nós vamos usar a nossa arma econômica agora. Fala, qualquer navio que passar aqui no Estreito de Hormuz, lá no Golfo Pérsico, a gente vai bombardear, a gente vai afundar. Aí os seguros das transportadoras de fretes marítimos sobe, ninguém vai querer passar naquela região, o preço sobe, aí eles vão ter que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança lá pela África do Sul, passar ali pelo sul do Chile, etc. E aí você tem outras rotas marítimas bem mais caras que acabam subindo o preço dos produtos, tá? Então essa é a situação que eu vejo aí, o risco que eu vejo, tá? O maior risco que o mercado precifica hoje, não porque precifica, mas o maior medo do mercado é esse cenário, tá? Você tem outros cenários que pode acontecer igual o último ataque, pode ser uma coisa que gera uma guerra, mas acaba não sendo uma coisa tão direta, tá? O Irã pode atacar, por exemplo, através dos seus proxies, que são no caso ali no Líbano, o Hezbollah, outros grupos ali, tem um grupo chamado Hezbollah também no Iraque, tá? Então o Irã pode fazer um ataque indireto e tal. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Mas é importante vocês ficarem atentos a qualquer notícia ligada a essa questão do Irã, porque isso, na minha visão, pode ser catalisador para um movimento de queda. Mesmo que o Irã não faça algo terrível, na hora que ele atacar e que essas notícias saírem, pode ser que os mercados caiam no medo ali da hora, tá? E, pessoal, indo aqui para análise de sentimento, RDR, tá? A gente vê que teve uma desalavancagem pesadíssima, que o Bitcoin caiu aí do domingo para segunda, e muitas das posições que estavam abertas foram fechadas. O Open Interest caiu lá de
90 para 75. E agora, pessoal, a gente tem um long short ratio em 2, mas não se apeguem muito ao long short ratio, tá? A gente tem que ver agora como que o long short ratio vai ficar quando o open interest começar a subir, tá? Então, essa é a situação que eu tô vendo. A gente vai ter que aguardar aqui para ter mais sinais no TRDR. E indo aqui para o gráfico do Liquidation Rich Map da High Block, eu vejo uma situação aí bastante complicada, tá? Porque esse indicador para mim tá zerado, pessoal. Eu vejo o Liquidation Rich Map zerado, tá? Por quê? Achei bastante liquidez ali na região de 61, 67 mil por aí, mas muita dessa liquidez era de pessoas que estavam apostando na queda, o mercado caiu, então essas pessoas ganharam, tá? Já ali na região dos 49, tá começando a se acumular liquidez de novo, tá? A gente tem liquidez se acumulando ali na região dos 56 e temos liquidez se acumulando ali por volta dos 49, tá? Então a gente vai ter que ficar de olho nisso daí. Para mim, aqui no Liquidation Rich Map, a gente teria um sinal mais de baixa do que de alta, mas igual eu falei, esse indicador está quase zerado, a gente não tem tanta liquidez nova aqui para a gente poder cravar um ponto em que o mercado pode ir de uma hora para outra, tá? Eu acabei perdendo a ordem, pessoal, hoje, tá? Em relação ao que eu falei da análise de sentimento primeiro, que é a análise macro, mas só para vocês entenderem, tá? O que acalmou os mercados hoje e que fez aquela queda estancar, entre aspas, né? O Bitcoin está até subindo um pouco, foi o evento que a gente teve às 11 horas da manhã. A gente teve a divulgação do PMI e ISM de produtos não manufaturados de julho. A expectativa era que ele viesse ali em 51,4 e ele veio em 51,4, tá? Esse PMI e ISM de produtos não manufaturados é basicamente o PMI de serviço. A gente teve PMI de serviço às 10h45, na live eu falei com o pessoal, esse não é tão importante, tá? Ele veio abaixo da expectativa, quem olha isso aqui pode falar, nossa, setor de serviços dos Estados Unidos está pior do que eu esperado, a economia desacelerando, mas esse aqui não é tão importante. O ISM, ele é mais abrangente, o PMI medido pelo ISM é mais abrangente, o mercado estava de olho nele, e ele veio exatamente ali dentro da projeção, dentro da expectativa do mercado. Isso aí deu um alívio para o mercado, tá? Amanhã a gente não tem nenhum dado macroeconômico. Essa semana, no geral, é uma semana que a gente não tem muitos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter mais dados da China relevantes do que dos Estados Unidos, né? A gente vai ter balança comercial da China ali na quarta e na quinta-feira, tá? Esse dado aí é um pouco importante, o mercado vai estar de olho, vai ter inflação da China na quinta-feira, mas para mim o dado da semana, o único dado importante assim que pode mexer mais com o mercado são os pedidos iniciais de seguro-desemprego da quinta-feira, mas é só isso também, tá? Só isso. Essa semana, pessoal, ela tende a ser uma semana mais calma do que as anteriores se o Irã não fizer nada, tá? Se o Irã ficar quietinho ali, tende a ser uma semana calma, porque a gente não tem muitos eventos macroeconômicos, a gente não tem os balanços das Big Techs aí, que já passaram, tá? Já foram na última semana. Essa semana é uma semana bem tranquila, tá? Em termos aí de eventos, pelo menos do ponto de vista econômico, né? E, pessoal, a gente tem que olhar também a situação das principais altcoins do mercado, tá? Começando aqui, pessoal, pela situação da Ethereum, que é a mais importante de todas, né? A moeda mais estimada e querida por várias pessoas, está subindo aí 4% após o fechamento do diário, tá? E, meus queridos, apesar de estar subindo, a Ethereum tinha rompido ontem um topo duplo para baixo, o alvo desse topo duplo está na região dos $1.800, tá? A Ethereum ainda não buscou o alvo desse topo duplo, então a gente segue aguardando aí para ver o que a Ethereum vai fazer, tá? O gráfico está dizendo que a Ethereum pode cair mais, será que ela vai cair mais? Eu acho que vai depender aí muito do que vai acontecer com o resto dos mercados, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. A outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que é importante também, né? BNB, Binance Coin, que o pessoal ama também essa moeda, tá? Ela parecia estar formando ali um ombro, cabeça, ombro, mas ela acabou que fechou o gráfico diário ali sem romper a linha de pescoço, tá? Se ela formasse isso daqui, o alvo seria lá nos $200, então seria uma queda muito grande, mas ela não confirmou, tá? Então a gente tem que esperar aqui, ver o que ela vai fazer, quais vão ser os próximos movimentos. Ela tá subindo forte como a maioria das criptomoedas do mercado, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de analisar, a Solana, que já tá subindo 6% após o fechamento do diário, né? Galera, Solana, tá? O que tá acontecendo com ela? Tá na região de suporte, tá? Não dá para abrir posição short agora. Temos que aguardar e ver aí o que ela vai fazer. Eu não abriria uma posição short na Solana, ainda tem a questão do ETF, tá? Padrões gráficos, ela tinha feito um fundo duplo ali ao longo do dia, mas já bateu o alvo, tá? Acabou de bater o alvo agora. Então, assim,
eu não estou conseguindo ver aí muita coisa nova para Solana. Se a gente for para o gráfico de 15 minutos aqui, aí a gente consegue falar que ela está rompendo para cima ali uma bandeira de alta, tá? Algumas pessoas podem desenhar um triângulo aí, um triângulo ascendente, né? Dá para desenhar um monte de coisa aqui, tá? Mas enfim, um retângulo. Se a gente considerar que é uma bandeira de alta, né, a gente teria um alvo aí para Solana que estaria ali na região de aproximadamente $160, tá? Eu não sei se ela consegue ir até lá, não. Acho que vai depender muito do que vai acontecer com o resto do mercado daqui para frente, tá? Outra moeda importante, ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano, ela tá aí subindo hoje também, agora, né, nessa abertura de gráfico diário, acompanhando o resto do mercado, mas ela fez, olhando só o gráfico dela, tá? Ela fez algo aqui que não foi bom aí nos últimos movimentos. Ela rompeu para baixo ali um pivô de baixa, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? E se a gente fizer uma projeção desse pivô de baixa, que ela parece ter iniciado o rompimento para baixo, a gente teria alvo ali nos 18 centavos de dólares. Imagina a Cardano 18 centavos de dólares, tá? Vai. É difícil eu falar para vocês com muita certeza, viu, pessoal? Porque vocês sabem, né, como é que é a situação do mercado. A gente pode mudar, tá? Mas tem essa questão do Irã também aí que tá complicada, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, né? Matic bateu o alvo daquela figura que a gente vinha falando nos últimos dias, tá ali nos 40 centavos de dólares, o alvo daquela cunha ascendente, e agora que bateu o alvo, não estou conseguindo enxergar padrões novos aqui na Matic, tá? Então a gente tem que aguardar ela formar algum padrão gráfico aí. Outra moeda importante também que bateu os alvos nossos aí, que a gente vinha sempre comentando nos últimos dias, era a Polkadot, tá? O alvo dela era nos $4 e ela foi lá e bateu exatamente $4 o alvo do nosso triângulo, e agora a gente não tem um padrão gráfico nela, tá? Então fica um pouco difícil aí de a gente montar uma posição agora na Polkadot, porque ela tá... Porque ela já bateu o alvo, ela não tem nenhum padrão novo, tá? Outra moeda importante também, pessoal, que a gente vinha alertando muito tempo, né? Chainlink, tá? Chainlink rompeu para baixo aquele ombro, cabeça, ombro que a gente comentou. O alvo tá lá nos $7. Hoje ela chegou a $8,14, pessoal. Quase no nosso alvo, mas para mim a Chainlink tem mais espaço para cair ainda, tá? Para mim ela não chegou ainda no alvo, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Avax. Avax também ela já tinha rompido ali o ombro, cabeça, ombro há alguns dias, né? E ela, para mim, não chegou ainda no alvo. Ela chegou a $17,80 mais ou menos. O alvo dela tá ali nos 13, tá? Então a Avax, para mim, tem mais espaço aí para cair também, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma outra moeda, tá? XRP. XRP também deve estar subindo, acompanhando o resto do mercado aí, né? Gráfico da XRP, ela tinha feito um topo duplo, tá? Rompeu ontem o topo duplo para baixo, o alvo era ali nos 40 centavos, ela bateu o alvo e pronto, tá? Agora a gente não tem padrão novo, pessoal. O que eu tô vendo aqui é o seguinte, a Ethereum e algumas altcoins ainda estão mostrando espaço para cair mais um pouco, porém o Bitcoin, ele não está muito definido em termos de padrões gráficos, tá? E a maioria das altcoins já atingiram os seus alvos. Então, parece que a pior parte dessa queda que a gente teve nos últimos dias passou, tá? A coisa pode piorar se a gente tiver o mercado, principalmente americano, as bolsas americanas, o SP500 caindo aí de novo nos próximos dias, isso aí pode dar uma piorada, mas em termos de gráfico, a maioria das criptomoedas ali já deram uma estabilizada, tá? A outra moeda aí que a gente não pode esquecer de falar também é a DOG, que eu venho alertando aqui nos últimos dias, né? DOG, pessoal, praticamente dá para considerar que ela já bateu o alvo daquele triângulo descendente que ela tinha feito, tá? Então, DOG agora numa região de suporte, parece que já estancou a queda, tá? Pendle, pessoal. Pendle é outra moeda aí também que o pessoal tava falando bastante nos últimos tempos, né? A Pendle, na minha visão, tinha formado um topo duplo com alvo nos $2 e bateu nesse alvo. O único problema do topo duplo é que ele pode indicar também uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, cuidado aí com a Pendle, porque ela pode aí talvez ter mais quedas aí se o mercado cair mais, tá? Mas no geral ela já bateu aqui no alvo por enquanto dos últimos padrões que ela tinha formado, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.